meu ponto de vista, é extremamente importante que você tenha pelo menos um público-alvo de acompanhamento. Pelo menos um. Que você defina, eu vou fazer acompanhamento de hipertenso, para que você consiga movimentar mais o seu consultório. Na medida que você for tendo mais segurança, você vai acompanhando outros tipos de paciente, porque então você vai ter as suas consultas avulsas, daquele que vem na farmácia só para se consultar no momento, e você vai ter aquele que fideliza, que vai vir sempre, que você vai mensurar resultado, que você vai contar a história dele no seu Instagram, que você vai ter antes e depois daquele paciente, que você vai ajudar a transformar de fato a vida da pessoa. Isso vai trazer sentido para você, vai dar mais propósito para você. E aí, quando você for fazer esse acompanhamento, vai ser extremamente importante que você tenha um método para você seguir. Que você não faça isso de forma aleatória, porque senão você se perde da proposta, se perde do objetivo, se perde da meta, e aí você não vê sentido e não consegue dar sequência no seu trabalho. Métodos, metodologia para acompanhamento farmacoterapêutico tem aos montes na internet de várias pessoas top de linha que já fizeram nos Estados Unidos, na Europa, desde a época da atenção farmacêutica. Você tem muitos trabalhos a respeito disso que você pode tomar por base. Mas o que eu quero te falar aqui é um passo a passo extremamente simples e que funciona. E você pode incrementar esse passo a passo, não tem problema. Mas se você fizer só ele, já vai funcionar bastante. Então, olha só. A primeira, você vai ter várias consultas com o paciente. O ideal de um acompanhamento é que você tenha pelo menos 4 consultas com esse paciente. Se ele for atingindo os objetivos, você vai, lógico, estendendo essas consultas, mas no mínimo 4 consultas. A primeira consulta é a consulta para você conhecer o seu paciente. Primeira coisa, você tem que conhecer a pessoa. Então, vamos supor que você está conhecendo um paciente que está acima do peso, que deseja perder peso e que você divulgou o seu trabalho e esse paciente te procurou, ou essa paciente te procurou. Então, ela vai conversar com você na primeira consulta farmacêutica agendada. Nessa primeira consulta, você não vai passar nada para ela, você vai conversar com ela para conhecer ela. Então, você vai perguntar assim: qual é o problema? E você vai notar que ela tem uma queixa principal. Qual é essa queixa? Normal, se ela foi lá por conta de emagrecer, então vamos imaginar que a queixa dela seja: eu estou muito acima do peso e eu preciso emagrecer. Pronto. Você vai conversar com ela sobre possíveis problemas de saúde que ela tem, se ela é hipertensa, se ela é diabética. Às vezes, quando a pessoa está muito acima do peso, ela acaba desenvolvendo uma hipertensão, que não é uma patologia que vai ficar para sempre, mas que enquanto ela tiver com peso muito acima, vai manter. Próprio diabetes, a pessoa pode fazer um pré-diabetes por conta da obesidade, né, dependendo do grau dessa obesidade. E daí você vai conhecer esse paciente. Baseado nessa queixa principal dele, você vai estabelecer com ele, junto com ele, uma meta. Então, por exemplo, eu estou muito acima do peso, eu quero emagrecer 20 quilos. Então, qual é a meta desse paciente? 20 quilos. Só que toda meta, ela precisa de ter um tempo para ser alcançada. Senão, a pessoa se perde do propósito dela. Então, você quer emagrecer 20 quilos. Em quanto tempo? Eu quero emagrecer 20 quilos no máximo em 5 meses. Pronto, então você já tem uma meta definida. Você já tem a queixa principal e você já tem uma meta definida para esse paciente, que é emagrecer 20 quilos em 5 meses. Ótimo, então pronto. Quais são os objetivos que esse paciente vai precisar de cumprir para chegar nessa meta principal de eliminar esses 20 quilos? Então, esse paciente vai precisar de fazer uma dieta, esse paciente vai precisar de fazer exercício, esse paciente vai precisar de aumentar o consumo de água, esse paciente vai precisar de trabalhar a mente dele, porque a mente é muito traiçoeira e é seu trabalho como farmacêutico ajudar ele a controlar a mente dele. Se você falar com o paciente assim: olha, você não pode comer doce, ele vai comer, porque a nossa mente não entende essa palavra não, sabe? Então, você vai precisar de trabalhar com ele estratégias para que ele consiga cumprir com esses objetivos, trabalhando a mente dele.
Eu falo que ter o pilar espiritual também embutido aí é extremamente importante, porque uma pessoa que procura se espiritualizar, ela vai adquirir uma serenidade maior e uma condição de alto amor. Uma pessoa que está acima do peso, que está insatisfeita, que precisa emagrecer, ela já está num ponto de não aceitação e isso atrapalha o processo. Então, trabalhar o pilar espiritual, da pessoa se gostar, da pessoa se valorizar, da pessoa entender que ela merece se sentir melhor, né? Que ela pode se aceitar como ela está, mas que ela pode se sentir melhor de uma forma como ela gostaria de ser. Então, trabalhar esse lado mental, emocional e espiritual, baseado nesse alto amor, na serenidade, porque se a pessoa tiver muita pressa, ela não vai conseguir, né? Trabalhar o lado espiritual ameniza o estresse também. Então, tem várias técnicas para isso, para que a gente ajude o paciente a lidar com esse lado espiritual. Espiritualidade não é religião. Isso precisa ficar claro para nós que somos profissionais. A espiritualidade é você lidar com seu eu, é você lidar com questões que que o próprio paciente traz e que atrapalham a vida dele e transformar isso através de um sentimento de alto amor, de conexão com algo que para ele seja importante. Para alguns pacientes, você vai ver que a espiritualidade está relacionada com a religião. Porque para alguns pacientes, ele só consegue pensar no lado espiritual se ele se conectar à divindade. E tem pacientes que não acreditam em Deus, mas são altamente espiritualizados, serenos, lidam muito bem com essas questões de amor próprio, né? Então é muito pessoal isso, mas não tem necessariamente a ver com a religião, né? Então veja, você vai trabalhar com ele esses objetivos. Nós vamos melhorar, né? O paciente quer emagrecer, então nós vamos melhorar a condição da sua dieta, nós vamos fazer exercício físico tantas vezes por semana, nós vamos aumentar o consumo de água para tantos litros por dia, nós vamos evitar refrigerante, nós vamos evitar doce, gordura, nós vamos trabalhar também o seu lado mental, o seu lado espiritual, e você pode ajudar esse paciente mandando mensagens para ele de motivação ao longo do dia, conversando com ele, deixando ele reclamar, chorar as pitangas, né? Você já ouviu falar que tem paciente que come as próprias emoções? Então, se a pessoa está triste, ela acaba descontando na comida. Se a pessoa está alegre, ela acaba descontando na comida. Então, você oferecer a conversa durante a consulta, isso vai ajudar o seu paciente, né? Então, você vai estabelecer esses objetivos junto do paciente, tudo na primeira consulta. E você vai fechar essa primeira consulta com ele, conhecendo dele o que ele considera que ele tem de pontos positivos e de pontos negativos para que ele consiga atingir essa meta, para que ele consiga cumprir com esses objetivos. Então, por exemplo, é um paciente que não gosta de fazer exercício, então isso pode atrapalhar ele. É um paciente que não come muito doce, isso pode atrapalhar ele. É um paciente que é pessimista, isso pode atrapalhar ele. São 3 características que ele tem que são negativas. E você vai trabalhar estrategicamente sobre esses três pontos negativos desse paciente para ajudar ele. E aí você vai pegar dele também as características positivas. Por exemplo, é um paciente que é decidido, que quer muito aquilo, é um paciente que gosta de ter uma rotina alimentar legal, é um paciente que tem uma determinação, uma alegria de viver e quer muito cumprir com aquilo. Enfim, você vai coletar dele o que ele considera de ruim que ele tem, que pode atrapalhar, e o que ele considera de bom que ele tem, que pode ajudar. E aí pronto, você fecha a primeira consulta assim, sem dar nada a esse paciente. Você vai falar, então agora eu vou elaborar um plano de cuidado para você.